essa aula de hoje é uma aula muito bacana, uma aula que vai falar sobre a Trindade Espírita. Deixa eu compartilhar aqui o livro com algumas anotações que eu fiz para que a gente possa compartilhar um pouquinho disso aqui e conversar um pouquinho a respeito. Parece complicado, mas não tem nada de complicado, tá? É bem simplesinha o raciocínio, a gente vai chegando num ponto bacana aqui. Quem gostaria de ler essa reflexão para a gente? Eu leio. Você lê? Então vamos lá. Pode ser, Elmo. A Trindade Espírita. Reflexão. Uma filosofia além da filosofia, enquanto a filosofia tradicional se limita a navegar por lagos e lagoas, a filosofia espírita busca mares abertos, oceanos e mesmo espaços siderais para sua investigação. Por que vou me restringir quando os meus horizontes podem ser alargados? Enquanto muitos, por restrições colocadas por si mesmos, se banham em pequenas poças, solto as amarras e entro em águas mais transparentes e profundas de um rio, de um lindo oceano, com mistérios ainda maiores por serem desvendados. Bacana. Essa é a filosofia espírita. Quando você pega a filosofia tradicional, você vai ter até certo ponto, né? Então, ela vai até um certo ponto. A filosofia espírita, ela passa essa barreira, né, da metafísica. Então, a gente vai poder entender. E tem uma porção de coisas aí que a gente só vai conseguir entender olhando por esse lado, pelo menos para nós que somos espíritas, né? Olhando por esse lado. Senão, a gente vai começar a achar aí que tem uma porção de mistérios e que não cabem a gente. Mas quando a gente olha pelo lado da filosofia espírita, a gente consegue enxergar mais coisas, né? Inclusive a quão monumental é a nossa falta de conhecimento, né? A respeito de coisas ainda tão importantes. Então a filosofia espírita ela vai tentando clarear um pouquinho para a gente aí algumas questões. Alguém quer falar um pouquinho sobre essa reflexão? Então vamos lá para a introdução. Quem quer ler a introdução? Eu leio aqui. Pode ir, Manuel. Introdução. Este capítulo tem por objetivo introduzir a filosofia espírita no nosso curso, tendo como base as investigações efetuadas nas aulas anteriores sobre os fenômenos inexplicáveis, materializações e os argumentos filosóficos sobre a existência do espírito e do mundo espiritual. Inúmeros são os fenômenos caracterizados como espirituais, miraculosos, divinos e mesmo os denominados demoníacos. Esses fenômenos existem, são inegáveis, são de conhecimento público e muitos já tiveram oportunidade de ver ou ouvir reportagens a respeito. De alguma forma, já houve informação sobre eles, seja por conversas ou seja através da televisão. É admirável a superficialidade com que esses fenômenos são tratados e interpretados. Muitos se conformam com explicações extremamente infantis e sem um mínimo de reflexão desculpa, Saúde, e saúde. respeito. Esses fenômenos sempre existiram em toda a história da humanidade, diferindo apenas em suas explicações e interpretações. No século XIX, eles foram mais intensos e sofreram um interesse maior por parte da comunidade científica. Todos, porém, terminaram como começaram, ou seja, sem uma explicação científica plausível. Tanto os fenômenos observados por Kardec, como os acompanhados por outros renomados cientistas da época, levam-nos
a uma reflexão de suas causas. A partir deles, iniciamos uma investigação de caráter filosófico, buscando explicações lógicas e racionais, fazendo deduções, induções e inferências. Tá. O que me ocorre aqui é que durante toda a existência humana, a gente sempre teve algumas coisas que nós não conseguíamos explicar, né? E isso durante toda a existência humana, toda. E ele fala aqui da maneira infantil como tudo isso sempre foi tratado. E eu fico me perguntando, você vê como a diferença de você ter um espírito que já tem um solo sedimentado, mas que é um espírito questionador, como foi Kardec. Então você passa, por exemplo, nos salões de Paris e vê lá o fenômeno das mesas girantes. Para muitos, seria só mais uma diversão. Então, quando Kardec ele vai, puxa, mas se isso está acontecendo, então a primeira coisa que a gente tem, primeiro eu vou negar. Então eu vou dizer que aquilo ali é charlatanice, não é isso? Ou então eu vou dizer que é obra demoníaca, como ele está dizendo aqui, obra do capeta. Ou, se for algo que eu julgue bom, eu vou dizer que é uma interferência divina. E o Kardec ele falou, não, eu vou pesquisar isso. Por que isso acontece? Então, essa que eu vejo que é a grande sacada, né? Então, por que isso está acontecendo? E aí a gente vai tentar buscar explicação para esses fenômenos, né? Que a gente, até certo ponto, são inexplicáveis, né? Então, você vê que gênio possuía o Kardec e outros que o precederam, né? Swedenborg, por exemplo. Quantos que precederam e entram nessa questão depois de buscar explicar tudo isso. E até hoje a gente vai ver pessoas que, que ainda se contentam com essa questão, né? Por exemplo, pegam isso e continuam com essas explicações infantis, né? Em muitas ocasiões a gente vê isso, né? Ou de negação. Então, por exemplo, muita gente que você conhece, eu conheço, se você falar em centro espírita, ele não vai. Por quê? Porque ele tem medo. Não é isso? Sim. Então a gente tem medo. Então, como eu tenho medo, eu não vou. E depois que você passa a conhecer, acabou o medo, né? Porque você passa a entender aquilo. Então, tudo isso vai fazer parte mesmo de um processo, né? Então, o que eu penso assim, essa filosofia espírita que é colocada aqui, ela vai me abrir o leque. Porque quando eu começo a entender essas coisas, eu vejo que a vida não está restrita. Então, você pega, por exemplo, um Jean-Paul Sartre, que é um filósofo que eu acho assim, que muito, muito bacana, mas é materialista. Então, muita coisa para ele vai ficar em aberto. Ele não vai conseguir explicar. E quando você junta, né, e traz essa filosofia que vai pegar esse lado da metafísica, poxa, aí já ficou mais fácil de entender. Pega o Harari, por exemplo. Todo mundo já leu o Harari aqui, eu falo bastante dele. Alguém já leu alguma coisa dele? Não? Sapiens, Homo Deus. Leiam, leiam que vocês vão gostar muito. O Harari é um ateu, mas é um grande historiador. É um grande historiador. E o fato de eu falar que ele é um ateu, mas pode ser algo até meio preconceituoso, né? Porque o fato dele ser ateu não significa absolutamente nada, né? Ele tem o conhecimento dele e acabou. E aí acaba fazendo aí um movimento dialético com aquilo que a gente acredita. Então ele fala assim, o cérebro da gente, ele não pode ser composto só de sinapses. Ele tem que ter alguma coisa a mais, que é essa consciência. Então ele fala assim, a gente conseguiu uma porção de coisas, mas não conseguiu provar de onde vem essa consciência. De você dizer assim, olha, hoje eu estou triste, hoje eu estou angustiado, hoje eu estou feliz, hoje eu estou esperançoso. Então, isso só pode ser fruto de uma consciência. Então, a ciência não consegue explicar de onde vem essa consciência, segundo Harari, né? E aí a gente consegue falar, puxa, mas se ele acreditasse no espírito, estava tudo explicado, ele não precisaria ter essa lacuna, né, no seu conhecimento. Fala, Iraí. Durante a leitura do Manuel, que por sinal é uma voz de locutor, né? E Uma com voz as, eloquente. é, e com as suas explicações, durante a leitura dele eu tinha notado aqui, realmente é admirável a superficialidade com que
fenômenos são tratados. E com a sua observação aí dessa questão da fase, de que as pessoas ficam com medo de ir no centro espírita, ou ficavam mais. Eu entendo, humildemente falando, que a filosofia tradicional, vamos chamar assim para diferenciar daquela que estamos entrando nesse capítulo propriamente dito, a tradicional sempre questionou, a meu ver, até o túmulo, vou dizer, até o nosso Uhum. túmulo. Penso, logo existo, não sei o quê. Parece que ninguém buscou os mistérios, as respostas do pós-túmulo, não é verdade? E essa questão, e outra, e aí tem um fator assim que eu vou falar abaixo, senão minha mulher vem me puxar a orelha aqui depois. Mas essa pesquisa, na minha opinião, foi sempre truncada por interesse de valores e dogmas de outras religiões. Não era interessante, por exemplo, falar de reencarnação, de o espírito volta, não sei o que, na minha opinião. Por isso que as análises sempre foi ou é uma gozação, ou é um terreiro de feitiço que vai fazer mal, é não sei o que, um gato espetado, coitadinho dos gatos, ou é um litro de pinga na esquina. Isso era o espiritismo. Então eu acho que para a eternidade, que é o espírito, eu acho que vai dar tempo de provar e de desvendar essa verdadeira filosofia, a meu ver, que porque nós vamos ver adiante sem dar spoiler, que a Trindade é Deus, matéria e espírito, Isso. não é? É aí que está o pulo do gato. Exatamente. É isso aí. Vamos lá, vamos em frente. Quem quer ler a filosofia espírita aqui? Eu leio, posso ler? Por favor, Joelma. 4.2, a filosofia espírita. A busca de explicações dos fenômenos culminou com as revelações trazidas a Kardec, em meados do século XIX. Logo após suas observações com as mesas girantes. O caráter inteligente das comunicações foi de encontro aos questionamentos até então estabelecidos. As respostas fornecidas pelas manifestações inteligentes às 1.019 questões formuladas por Rivail apresentam um quadro novo sobre o mundo extracorpóreo e o seu intercâmbio com o mundo físico. Além da revelação desse novo mundo, foram apresentadas as leis que o regem seus princípios e seus objetivos. Todo esse agregado de dados experimentais, provocados ou espontâneos, simultâneo às revelações, implica numa filosofia de caráter transcendente. Abre-se uma nova frente de pesquisa, muito além da científica, que é baseada no empirismo objetivo e pragmático. Estrutura-se, então, uma filosofia de caráter abstrato e subjetivo, porém de forte conotação comportamental, beneficiando o convívio coletivo e amenizando questionamentos, até então sequiosos de melhores respostas aos porquês da vida. Toda revelação efetuada a Kardec leva a respostas coerentes, lógicas e racionais aos fenômenos que batizamos de cientificamente inexplicáveis, montando assim não uma escola filosófica como a de Platão, Aristóteles, Descartes ou Spinoza, mas o que podemos definir como um sistema filosófico tal a sua abrangência, envolvendo quase todas as áreas do conhecimento. Por esta razão, o entendimento e a assimilação do pensamento filosófico espírita requerem uma convivência e um conhecimento, mesmo que básico, da filosofia, a qual chamamos tradicional. As primeiras duas partes deste curso de filosofia espírita forneceram uma base primordial. Ela, com certeza, nos situará dentro do campo filosófico, utilizando de maneira adequada os conceitos básicos e fundamentais ao entendimento completo de nossa filosofia. Bacana. Quando a gente pega, por exemplo, o Livro dos Espíritos, a gente fala que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião, não é?
E é mais ou menos nessa ordem, né, que ela acontece. Então você tem os fenômenos e a pesquisa em cima daqueles fenômenos, e aí depois você tem, lá em 1857, o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, eu não sei se você concorda comigo, mas ele é um tratado de filosofia. Né? Ele é um livro que fala, é só filosofia, voltada a um melhor entendimento, né? A normas comportamentais e tudo mais. Então, o Livro dos Espíritos é algo assim que vem fundamentar a filosofia espírita. E aí, quando a gente pega, por exemplo, porquês da vida, então, se você pegar o Livro dos Espíritos, todo mundo aqui já deve ter folheado ou lido ele de cabo a rabo, né? Se a gente pegar, a gente vai ter resposta para quase todas as questões que são relevantes, né? E olha que interessante. Se eu pegar aqui 2024 menos 1857, 167 anos. E essas questões continuam sendo bem atuais, né? As respostas continuam sendo bem atuais. E vão continuar sendo por muito tempo. Então, isso tudo vai trazendo um fundamento muito bacana para a gente. Então, como ele diz aqui, ele não cria uma filosofia, mas ele cria um sistema filosófico que vai abranger tudo isso. E por que que nos dois primeiros livros a gente estudou a base da filosofia tradicional? Porque eu preciso daquilo. E eu não sei se você já notou, mas você já está começando a falar o filosofês. Já reparou que o filosofês ele já não está mais tão estranho para você? Quando eu comecei a ler sobre filosofia, lá em 2004, que foi a primeira turma dessa que vocês estão fazendo, às vezes eu ia num café filosófico e via o pessoal falando, e eu falava, nossa, mas uma porção de palavras que eles estão falando, eu não sei o que é. Né? E, poxa, etimologia, fenomenologia, tem uma porção que a gente não sabe. Mas assim, tem uma porção de palavras que eu falo, poxa, parece que eles falam uma língua paralela. Você teve essa sensação em algum momento ou não? Lá no comecinho? Né? E hoje já não Sim, está mudando, não está ficando mais natural uma porção de palavras, não estão ficando mais naturais quando a gente ouve. Né? Então, eu preciso desses dois primeiros livros para eu ter uma base da filosofia, para depois, sim, agora a gente está entrando na filosofia espírita, né? Que é o cerne da questão. Por que não entrou direto? Por que já não viemos direto no terceiro livro? Porque senão a gente não teria uma base, né? Não daria para a gente falar sobre isso. Tranquilo até aí? O Carlos, Oi. só lembrando aí, você falou do Livro dos Espíritos e eu corri aqui para confirmar, depois alguém pode confirmar, pode ser questão de edição, mas o meu tem 1018 questões. Aqui o texto fala 1019, né? Será que não foi. Bom, E, talvez tenha sido alguma coisa de edição, ou talvez seja isso mesmo. Depois eu vou olhar o meu também. Eu se não, tiver uma a mais, eu quero saber, porque eu li qual é essa, ponta, né? de ponta a ponta, eu li É, interpretei e tal, então eu quero saber se tem mais uma. tem mais uma que eu não fiquei sabendo, Para né? trás, Tem uma diferença mesmo. Lá no final, tem uma explicação adicional do Kardec que uma edição numera, outra não. Tem Ah, uma tá. diferença, sim. Que ele Já, disse, já nos deparamos com isso. Lá no finalzinho, tá. Que perto dos 1000, lá tem um. ele desmembra uma pergunta, É, Ivanir, é isso? eu não Ah, lembro qual que é, mas a gente tinha edições beleza. diferentes no estudo lá e a gente tá. identificou. Obrigado, obrigado, viu, Divanir? Prefeito, governador de São Paulo. É. Então, vamos, Divanir, aproveita que você está com o microfone aberto, lê o 4.3 para a gente, por favor. Pode ser? Pode ser. Partes da filosofia espírita. A filosofia espírita tem um caráter metafísico, ou seja, tem proposituras, princípios e arguições para fatos não cientificamente entendíveis e para um mundo além do físico, onde nem a ciência acadêmica averigua através de métodos empíricos e com metodologia própria. Os campos filosóficos aqui tratados já são de uso corrente na filosofia tradicional. A filosofia espírita, porém, amplia essa conceituação, acrescentando todo o entendimento do mundo espiritual. Nesses termos, podemos dividi-la nos seguintes campos: teologia, teoria da existência de Deus. A existência do Criador é um dos pilares mestres da doutrina espírita. Por isso, Kardec inicia sua obra básica com a pergunta: o que é Deus? Cosmologia. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas.
Então vamos lá, teologia, teo é Deus, né? Então eu estudo de Deus, a grosso modo. Olha que interessante, a gente vem de uma cultura de um Deus antropomórfico, né? Então o cristianismo, todas as religiões, o cristianismo de um modo geral, ele é uma religião antropomórfica, ou seja, uma religião de Deus com formas humanas. Exato, exatamente. Né? Então, o que é Deus? É aquele velho de barba branca sentado num trono. E aí, quando eu falo que Jesus é filho de Deus, então ele imagina que Jesus, lá, que Deus lá no céu tinha uma esposa também, que não é citada, e ele teve um filho, e esse filho ele falou, vai lá e resolve o problema. Então, isso está muito ligado a figuras humanas. E um Deus que fica bravo de vez em quando, que se confunde, que ele fala lá para o Abraão, né? Mata o filho, não, agora não mata mais, né? Então, assim, você tem um Deus bem humano mesmo. Quando você vem aqui para Kardec, ele não pergunta para você na primeira pergunta quem é Deus. Porque se ele pergunta quem é Deus, ele continuaria no antropomorfismo. Ele Tá pergunta, o que é Deus? personificando, né? Personificando. Então, o que é Deus? O que é? Eu não sei. Será que é uma força? Será que está mais voltado ao Deus de Spinoza? Será que ele está mais voltado ao Deus do Antigo Testamento? Desculpa, pessoal. Esqueci de colocar aqui no modo avião, desculpa. Pronto. Então, será que está mais voltado ao Deus de Spinoza? Será que está mais voltado a quê? Né? Então, quando ele pergunta o que é Deus, ele está saindo, de uma certa forma, do teísmo e entrando num negócio chamado deísmo. A gente já falou sobre isso, vocês lembram ou não? Sim, Lembra? sim. Eu poderia perguntar, se eu fosse um cara maldoso, para algum de vocês, o que é teísmo e o que é deísmo. Vocês acham que eu devia fazer essa pergunta ou não? Eu acho que sim. É? Nunca é demais relembrar o que a gente já soube ou aprender o que não sabe ainda. Tá. Nunca. O que é teísmo? Teísmo é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus antropomórfico. Quando eu falo em deísmo, então a doutrina espírita não é teísta, a doutrina espírita é deísta. Ah, tá. Tá? E se você for lá no Aurélio, ele vai dizer assim, o que é deísmo? Ele vai dizer assim, uma forma de ateísmo. O que é deísmo? Mais ou menos, tá? É isso aqui, ó. Eu tenho alguém, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, tá? Então esse Deus criou o universo, criou o mundo, criou o universo e falou assim, olha, eu estou criando o universo, eu estou criando leis para esse universo e vocês que lutem. Tá? Eu não vou interferir na obra da criação. Eu não vou ficar aqui o tempo todo interferindo na vida de vocês. Então, isso é o deísmo. Tá? Você continua sendo espírita ou já parou? Ou já desistiu quando a gente fala isso? Então, é só para complementar. Então, Deus cria o mundo, aí cria todas as leis. E fala, agora você se submete a essas leis. E aí você vai dizer, mas quem interfere por mim? A espiritualidade, que não é Deus. Tá? Então você é ajudado, mas você é ajudado muito pela espiritualidade. Dentro do deísmo, o Deus não estaria o tempo todo ali preocupado se vai chover, se vai fazer sol. Por isso que choveu. Choveu, tem que chover. E vocês é que deu o jeito de resolver. Entendeu? Vai fazer sol, vai fazer sol. Vocês que deu o jeito de resolver. Tá? Isso tem mais a ver com deísmo do que com teísmo, porque senão você falaria assim: por que, se Deus existe e ele é um velhinho de barba branca, por que ele deixou chover tanto aqui e por que deixou falta chuva ali? No teísmo. No deísmo, não. A chuva está aí, a natureza está aí, o ecossistema está aí, as leis estão aí. E você que vai ter que brigar com tudo isso. Pode falar, Irair. Quando você dá esse reforço, eu reforço o meu pensamento e a minha dedicação à doutrina espírita, porque eu
eu comecei católico, um teísta, hoje eu sou um deísta. E eu tomei a liberdade de, sem dar spoiler, só jogar para o grupo essa pergunta aqui num determinado parágrafo do livro aí, que a gente talvez vai ler ainda hoje. Observe a si mesmo e veja o jogo admirável dos seus órgãos. Olha só a coincidência, órgãos, né? O mecanismo maravilhoso e complicado dos teus sentidos, que eu chamo aqui, eu e o Divanir, de VAPTO, né? Visão, audição, paladar, tato e olfato, né? Que gênio humano poderia imitar obras-primas tão delicadas, os olhos e os ouvidos? Então, aqui confirma sua tese, Carlos, de que não pode ser aquele senhorzinho de cabelos brancos, inclusive à nossa forma, porque E aí a já nossa forma, exatamente, né? perdoe a afirmação consciente, aí já seria um argumento para descaracterizar esse serzinho de Deus como Deus, porque não pode ser a afeição desse layoutzinho nosso ousado e teimoso. Não pode, não pode. E depois tem a pergunta também: podem resultar do acaso se não devemos atribuir tudo isso a uma causa inteligente presidindo a ordem do mundo e a evolução da vida. Por isso que eu sou um deísta, como você explicou aí para nós. Beleza. Divani, estava querendo falar alguma coisa, Divani? Não, não, desculpa, eu espirrei aqui. Ah, não, tranquilo, então. Carlos, interessante, agora me fez pensar uma coisa, né? É que a gente vem de culturas, de evoluções, né? O homem não sabia de nada, então o trovão para ele era um deus, não sei, enfim, como foi indo até chegar, né? Ao conhecimento de um Deus único, enfim. Quando Jesus chegou, eu estava pensando nisso agora, né? Jesus sempre colocou, né? Meu pai, eu vou ao pai, enfim. Jesus nunca falou como era esse pai. Não tem lugar nenhum, eu vi pensar isso, né? Porque Verdade. não é. Por exemplo, se o Deus ele falava, ó, o mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Enfim, mas ele nunca falou como era esse Deus, como era esse pai, né? E geralmente a pessoa fala, meu pai é assim. Ele nunca falou, e sempre colocou, como se, acho que dá a entender mesmo que Deus não era uma figura palpável, né? É uma coisa num todo, né? Como a gente tem tido conhecimento. Eu Sim. pensei isso agora. E você vê, quando ele fala assim, eu e o Pai somos um, ou seja, nós estamos em sintonia com essas leis. Então você pega a lei de causa e efeito, todas essas leis, lei do amor, lei do. É, tá aí, se eu estou em sintonia com essas leis, bacana. Lei do eletromagnetismo, lei da gravidade. Não há quem vá, se você subir num prédio e pular, você cai, não tem como não cair. Entendeu? Não sei que você use um paraquedas. Bacana, agora é um recurso. Vai cair mais devagar, mas então é um recurso que você criou. Mas cai, não sobe. Né? Então, as leis estão aí. Então, fala assim, mas se Deus é tão bom, por que existe um mal no mundo? Isso é uma pergunta muito do teísmo. Se você pegar o deísmo, não, ele fez o mundo e colocou vocês para evoluir. Vocês vão escolher se vocês querem fazer o bem ou querem fazer o mal. Né? Fica mais simples, simples entre aspas, né? Esse tipo de pergunta não é simples, mas fica um pouquinho mais fácil da gente entender, né? Essas questões tão emblemáticas aí da nossa cultura, da nossa filosofia. Cosmologia é a parte da filosofia espírita que trata da visão científica do cosmos, acrescentada das revelações sobre os mundos habitados, bem como do estudo filosófico do princípio matéria, segunda hipóstase ou substância constitutiva da criação. Toda vez que você vê essa palavra aqui, ó, hipóstase, sabe o que você faz com ela? Você apaga, é isso aqui, ó, substância. Isso que eu coloquei aqui, ó, tá? Hipóstase é substância, tá Tá. bom? São sinônimos, as duas coisas. Então, o que que ele vai falar? A parte da filosofia que traz essa visão científica do cosmos. Então, isso aqui é a cosmologia, né? Essa teoria do universo. Acrescentada de revelações sobre os mundos habitados. Opa, então eu estudava o cosmos. Agora eu vou pegar e vou também estudar o princípio matéria, que a gente vai falar daqui a pouco, e desses mundos habitados. A gente fez um programa na quinta-feira passada falando sobre esse assunto, sobre os extraterrestres, né? Foi o Dr. Lauro Hanna, foi muito legal, né? Porque
a gente fala tanto em várias categorias de planetas, né? Então, se existem várias categorias de planeta, é claro que vão existir vidas em outros lugares, né? Então, isso é um pensamento bem da doutrina espírita. E vai falar também nesse princípio matéria. Divanir deu um spoiler no começo. Então, qual que é a trindade espírita? Deus, espírito e matéria. Não tem mais nada além disso. Tudo que você pensar ou é Deus, ou é espírito, ou é matéria. E essa ontologia, teoria do ser e do ente, é a parte da filosofia que vai estudar o quê? A primeira hipóstase da criação, que é Deus, né? Ou seja, não, minto, é o espírito. É o princípio de inteligência. É o estudo do ser não só na sua existência corpórea, mas indo além, investigando a existência não corpórea. O que é o princípio inteligente? Você já parou para pensar o que é o princípio inteligente? Lembra daquele. Então, imagina que você tem aqui um caldeirão bem grande e você tira desse caldeirão bem grande esse princípio inteligente. E aí ele passa a, 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 a devagar aí por todos os reinos, mineral, vegetal e animal. Quando ele vai entrar no reino animal, ele passa a ser esse princípio inteligente, depois ele vai entrar no reino nominal, e isso vai dar, vai terminar lá no espírito, lá na frente, aquilo que somos nós. Então, nós já fomos uma porção de coisa. Tem um livro que eu li, que eu achei muito bacana, que ele fala assim, é do átomo ao anjo, é do átomo ao arcanjo. Não sei se alguém já viu algum pensamento nesse sentido. Que vai dizer, por exemplo, que uma célula que está dentro de você, uma célula tua, é uma consciência que está ali, em evolução. E se você pegar, por exemplo, o rim, ele é um grupo, ele tem milhões de células, o rim, não tem? Então, ele teria uma célula ali, uma consciênciazinha, que domina essas outras consciências. Então, ele vai falar que nós somos um condomínio de consciências. E você é uma consciência, você Iraí, você Joelma, você Manuel, uma consciência que está presidindo esse condomínio de consciências que é o teu corpo. E um dia, cada uma dessas consciências, desses milhões de consciências, vai ser uma consciência autônoma. Deu para entender isso? Está ligado à teoria da mônada? Está ligado à teoria da mônada. Exatamente. Tá? Então a gente vai evoluindo e vai passando por todos esses reinos aí. Parece meio conversa de doido isso. Né? Quando vi isso no livro lá, achei. Mas se você partir por essa ideia do princípio inteligente, então você vai vendo que tem essa trajetória até a gente chegar no reino nominal e chegar a ser um espírito como nós somos hoje. E vamos longe, a gente só está no começo. Né? Tranquilo até aí? Meu. Gnosiologia. O que é gnose? Essa palavrinha gnose com E no final é conhecimento. Tá? Então, é estudo do conhecimento, teoria do conhecimento. Nessa parte, a filosofia espírita acrescenta ao conhecimento da filosofia tradicional e da acadêmica toda a bagagem dos fenômenos cientificamente inexplicáveis. Então, eu peguei o que tinha de conhecimento da filosofia e acrescentei outras coisas. Se você pega, por exemplo, a filosofia tradicional e você vai falar de alguma coisa da metafísica, ela vai dizer que não, que aquilo é doideira. Então, a filosofia espírita não. Então, ela vai acrescentando. Então, por isso que ela vai dizer que ela é mais ampla. E essa axiologia aqui, teoria dos valores, é aqui que a filosofia espírita trata dos objetivos da existência e os reais valores a serem observados. Gente, isso aqui é muito bacana. Qual é o objetivo da existência? Por que a gente existe? Alguém tem ideia? Sob o princípio da reencarnação, não seria nós existimos para incorporar um espírito que está em estado de alma em busca do aprimoramento espiritual que é eterno. Tá. Quem mais? Vocês concordam com ele? Tá? Então, existe um objetivo para a gente existir. Né? A gente não existe à toa. Tá? Então, e quais os reais valores, né, a serem observados?
É a 10ª lei em 3 em 1, Jaque, né? É, Justiça, amor e caridade. isso, isso. Antropologia, teoria do homem. Essa parte, a filosofia espírita foca a evolução antropológica, ou seja, o determinismo da evolução. A gente vai evoluir. Então, ou seja, o que nós estamos falando da filosofia espírita? Ela é tudo isso. Ela estuda Deus, estuda o universo, estuda o ser, estuda o conhecimento, estuda os valores, estuda o porquê que nós estamos aqui. Por que que nós evoluímos? Então, qual que é o sentido da nossa existência? Evoluir. Então, vamos tratar da evolução. Como que isso pode acontecer? Quem que Essa pode... Oi, pode falar, ideia. É rapidinho, essa parte que você falou aí para mim é extremamente importante no meu aprendizado, porque quando eu sempre faço assim apologia à doutrina espírita, eu cito que é um tripé, né? É ciência, religião e filosofia. E eu engasgo um pouquinho quando me pergunto por que a filosofia está no tripé do espiritismo. E essa leitura aí desse item no que o Divanir leu e você releu, vem reforçar isso, por tudo isso aí, para saber de onde viemos, para o que nós fazemos, por que existimos, para onde vamos, não é? Nesse sentido, reforçou a importância do pezinho do triângulo, né, que é a filosofia. Sim, porque até o que é filosofia? Não é a busca pela sabedoria? Então, quando eu pergunto quem eu sou, eu não estou buscando sabedoria? Quando eu pergunto qual que é a razão de eu estar aqui? Qual é o sentido da vida? Isso não é a busca pela sabedoria? Isso. Né? Eu Né? entendo aí a sabedoria no sentido não de sapiência, mas no sentido de resposta, né? Seria Sim, a sim, busca de respostas às minhas angústias e anseios. é isso aí. Né? Então, aliás, eu não sei se vocês concordam comigo, mas para mim, o que mais atrai, o que mais me atrai na doutrina espírita, de um modo geral, é a filosofia. Porque essa filosofia é que vai fazer com que eu reveja a minha forma de viver e Sim. que eu passe a viver de uma forma interessante. Porque se a gente for pegar, por exemplo, pelo lado religioso, só um lado religioso, talvez o lado religioso nos trouxe até aqui. Né? Mas a gente sabe dos problemas de religião. Né? Religião é um negócio danado. Né? Se a gente ficar só na religião, religião mesmo, a gente começa, de repente, a não estar mais aceitando o ponto de vista do outro. Tudo. Então, é a filosofia que vai fazer com que realmente eu busque uma mudança. Né? E que não fique só nas cerquinhas da religião, né? Mas que a gente vá mais alto e busque a espiritualidade. Você está cutucando. Carlos, Pode falar, Joel, minha. eu estava ouvindo esses dias o Jorge Lahai, e foi uma coisa muito interessante que eu não pensei, né? Eu estou estudando a doutrina espírita, ainda tenho muitos questionamentos, enfim, estou aprendendo. E dentro lá surgiu uma questão, aí ele colocou assim, a doutrina espírita, ela é assim, ela não é fácil de ser seguida, como outras doutrinas. Vamos pegar as outras doutrinas, né? Você tem um intermediário para chegar até Deus. Então, se aquele intermediário, você vai lá, confessa, né? Igual a católica, e ele te dá lá, né? Te perdoa e tal, em nome de Deus, parará, aí você fica aliviado e depois torna de novo. A doutrina espírita, ela pega muito na questão ética, né? E na moral, que a gente né, se avalia. E isso é muito importante. E ela traz que caridade, amor, enfim, ser pessoa do bem, fazer o bem, é evolução, né, do ser. Aí colocou assim, que a gente tem que ter muito cuidado para a gente não doutrinar, né, o espiritismo e se tornar, tipo assim, fazer o que a católica fez, vamos dizer assim, né? As outras religiões, outras doutrinas, que só Jesus é o caminho. Que se eu não acreditar em Jesus, eu não chegarei até o Pai e tal. Aí a questão era, mas as pessoas que são budistas são pessoas do bem, faz o bem, são aquelas pessoas que, independente de seguir, né, o cristianismo, mas segue mas faz o que o cristianismo prega enquanto muitos cristãos não fazem. Falou, né, de outras situações, inclusive até de um ateu, que às vezes tem um ateu que não acredita em doutrinas, mas ele é uma pessoa tão do bem, ele faz tanto bem que a doutrina espírita prega, como que não vai chegar até Deus? Uhum. Então, eu acho que assim, a filosofia, se tudo isso que a gente aprende aqui, a gente ainda colocou, pensei agora, né?
A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Senão a gente acaba repetindo a mesma história. É. E muito cuidado, Joelma, com um negócio chamado sectarismo, né? Porque senão eu começo a achar que é exatamente o que você falou. Eu começo a achar. Deixa eu dar um exemplo aqui, tá? Eu não estou dizendo que eu não pense dessa forma, tá? Mas só para a gente entender. Quando eu viro para você e falo assim, ó, Jesus é o governador espiritual do planeta. Bacana, eu sou espírita, sou cristão. Você já imaginou um budista ouvindo isso? Você já imaginou um muçulmano ouvindo isso? Um hinduísta ouvindo isso? Então, isso para ele, será que não soaria sectário? Você entendeu? Então, imagina um budista falando para você, ó, Siddhartha Gautama é o governador espiritual do planeta. Então, a gente tomar um certo cuidado. O que é espiritualidade? A gente está acima de tudo isso. Eu acredito que Siddhartha Gautama, Lao Tse, Confúcio, Jesus, todos esses espíritos, né, vai ter algumas versões que vão dizer que é o mesmo espírito, mas vamos supor que não sejam. Eles estão em comunhão buscando o bem. Né? Então, assim, quando a gente traz muito para o nosso lado, a gente acaba sendo sectário e deixando de entender as coisas de uma maneira mais ampla. Né? Eu acho que esse cuidado a gente tem que ter. Mas pode falar, Iraí, você está doido para. Não, não estou doido, não. Estou consciente. Carlos, você, Joelma, colocaram gasolina num questionamento que eu também faço. Essa questão da gente falar o que eu entendo que a gente usa essa doutrina da influência de Cristo para, digamos assim, não é catequizar e nem para sectarizar, vamos dizer assim, sei lá, mas explicar para o católico, para outras religiões, que nós também cultuamos o cristianismo. Mas eu tenho um consolo que, enquanto vocês dois falaram aí, eu tenho um consolo para mim para não fixar, não tem distinção entre Cristo, Siddhartha Gautama, etc, etc. Sabe por quê? Todos são medianeiros do bem, Isso. do É isso aí, bem. é isso É aí. igual a revelação de um médium numa sessão espírita, não precisa saber se é a autoria dele ou se é da entidade comunicante, o que vale é o conteúdo da mensagem. Então, o bem não tem que saber se veio de A, B, C ou D. Ele fala, ele é autônomo por si, não tem Isso. jeito de fugir de uma ação do bem. Ela é universal para toda nacionalidade, todo Isso. universo. É isso Então, eu aí. também sou igual você, eu prefiro mais a filosofia, até para sentir essa explicação aí diante do que vocês levantaram, porque a Joelma também me deixou encabulada. Ela tem razão quando ela fala sentado à direita do meu Pai Todo-Poderoso, ou quem só chega ao Pai, para chegar ao Pai é só através de mim. Isso fica difícil entrar na minha cabeça. Ah, Então, por isso a questão do teísmo, né? ah. Enfim, Uma vez o Alan, que é o mentor desse curso, todo mundo já falou um do Alan para vocês, ele pegou essa frase, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele pegou essa frase, colocou uma vírgula e colocou assim, será? aí. E deu para a gente discorrer a respeito disso. Entendeu? Poxa, mas eu só chego ao Pai por Jesus? Se eu for budista, eu não chego ao Pai? E se eu for ateu, eu não posso chegar ao Pai? Mas ele quis dizer pelos exemplos dele. Eu acho que só se chega ao Pai através do Isso, pronto. dos bons exemplos. Então, por Isso. exemplo, lá atrás, quando se pergunta para os espíritos, como me dá um exemplo de moral. Daí ele fala, o exemplo, então vamos usar Jesus como o guia, né? O nosso mestre guia. Então, nós que vivemos no mundo cristão, somos cristãos, então, bacana, para a gente está fácil isso, né? Porque Jesus é um grande exemplo. Né? Mas a gente se lembrar também. Então, o que é? Espiritualidade. Vamos subir. Vamos subir. Né? E vamos pegar isso de uma maneira ampla. Né? Então, amor, entendimento, perdão, caridade, isso é comum a todas essas grandes religiões. Eu acho que é mais ou menos por aí. Tranquilo? Pessoal, ninguém é obrigado a concordar com isso, tudo que a gente está falando aqui, não, tá? Se você acha que se você tem um outro ponto de vista aí, tranquilo, ok? Eu queria, só colocar um ponto, que eu estou pensando nisso o tempo todo, mas
ajuda a polemizar um pouco mais aí, mas é uma coisa que tem me incomodado um pouco. É, eu fiz há um tempo atrás, um grupo de amigos aí, o estudo do Livro dos Espíritos, então a gente passou pelas questões, olhou Miramês e as explicações, e foi, né? Ao longo do tempo, a gente conseguiu dar uma olhada geral. Toda vez que eu volto, lógico, né? Você começa a entender alguma coisa diferente, mas é isso mesmo, o Livro dos Espíritos, ele é bastante direto, porém profundo, né? Então ele dá margem a muita reflexão aí. Mas ele tem uma unicidade, assim, daquilo que eu creio que o Espiritismo traz, que é a mensagem de amor, né? A tal da terceira revelação. O Cristo veio trazer essa coisa, né? Na época dele, trazer o amor, o pessoal deu uma distorcida, mas aí Kardec veio com os espíritos e falou, ó, tá bom, tava lá, falou que lá, muita parábola, mas vamos mais diretos aqui e deixar o amor. Eu realmente aí parece uma crítica e talvez os espíritas mais ferrenhos possam se ofender, mas eu não sei o que aconteceu entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho, porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz uma carga, parece, de influência do catolicismo muito grande. Tem uma série de interpretações, por mais que ele fale do amor de Cristo e da coisa do amor, tem lá punição, tem lá você sofrer depois, né, o que você causou, não simplesmente da causa e efeito, mas uma coisa mesmo Punição. punitiva. Então Ah, tem uma coisa tem um pequeno terror colocado lá, que é aquilo que se critica das outras religiões, né, de você querer conquistar pelo medo, pelo pavor de Deus, não temor a Deus, né? E eu não sei por que isso, né? Parece é uma obra bastante rica também do amor, tudo, né? É a referência básica das 5 obras básicas, porém, ela tem um teor que mais se aproxima às religiões deístas, aí, como estava sendo dito, deísta. Ah, por ter essa personificação de alguém que causa algo a você, do que o Livro dos Espíritos. ah. Mas eu trouxe isso, não sei se para complicar ou para Não, mas é bacana isso que você suscitar colocou, outras. Giovanni, porque, por exemplo, o que eu imagino, olha, se você evolui, por exemplo, você pega o livro dos Espíritos, e essa consciência que está lendo o livro dos Espíritos, ela evolui, naturalmente alguém que está mais evoluído, ele vai ter uma preocupação maior com o outro, né? Poxa, eu estou aqui em São José, eu acho que a Patrícia está em Santa Catarina, o, o Manuel está no Rio, está cada um numa cidade. Eu não quero que a sua cidade pegue fogo. Eu não quero que as coisas virem um caos aí para você. Não é verdade? Então, isso só numa mente que não tem evolução nenhuma. Então, à medida que a filosofia faz eu evoluir, que a consciência evolui, eu falo, o mundo só vai estar legal quando todos estiverem, né, relativamente bem, razoavelmente bem. Né? Então, quando a gente pega e começa a pregar coisas, e às vezes eu vejo pensamentos, assim, eu já vou passar para você, Patrícia, alguns pensamentos que eu falo assim, poxa, o cara fala para mim que se eu não for um bom menino e a Terra está no planeta de regeneração, vai virar um planeta de regeneração, eu vou voltar para o mundo primitivo. Eu falo, mas de onde que você tirou isso? Eu estou na 8ª série, eu não passo para o nono, eu volto para o pré? Não tem sentido. A não ser que eu seja um missionário, alguém que venha depois como missão, mas não como punição. Quando você fala que todo mundo que se suicida vai para o Vale dos Suicidas e vai apodrecer no Vale dos Suicidas, nós temos 800 mil suicídios por ano. Eu já falei várias vezes isso aqui. Como é que eu pego todo mundo e coloco na mesma prateleira? Onde que tem bondade divina? Não tem. Isso vem do judaísmo. Que morria lá, o cara que se suicidava, ele não podia ficar nem naquele cemitério. Então a gente herdou algumas coisas, e quando você para pensar, você fala, não tem sentido. Se eu matei você, eu tenho uma punição, por que, que se eu me matar, essa punição ela vai ser N vezes? É claro que a gente não pode. A gente tem que orientar, esclarecer que suicídio não é solução, não vai resolver o problema de ninguém, vai piorar esse problema.
mas não colocar isso com punições. Na verdade, a punição é da lei de causa e efeito. Você fez isso, então agora você vai arcar com a lei de causa e efeito. Não com punições absurdas. Né? Senão a gente está voltando ao Antigo Testamento. Né? Eu concordo com boa parte daquilo que você falou. Então, o que é? É buscar o conhecimento, buscar o esclarecimento e entender que nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. E não a punições assim absurdas, né, para algumas coisas. Mas vamos lá, Patrícia. Tá ficando boa a conversa aqui. Não, eu ia falar que eu concordo com o Divani, porque eu entendo que depende muito, talvez, ou da cultura, ou de onde vem. Hoje, a casa que eu frequento aqui, ela é associada à FEB, a Federação Espírita Brasileira. A Casa Luz de Francisco, em São José dos Campos, ela não era afiliada, mas ela seguia pela aliança. Então, você acaba vendo uma diferença ali de acolhimento, da forma como são feitas as pré-eleções, tem essa diferença de utilizar o evangelho como realmente como uma cobrança, né? Olha, se não for dessa forma, tem que ser dessa forma, né? E aquele que utiliza o mesmo evangelho de forma acolhedora, sabe? Que te Uhum. fala assim, olha, ok, mas tá tudo dentro da lei, dentro do contexto, dentro de um caminho que é luz, sabe? É diferente a colocação do mesmo evangelho. Então, eu não sei se depende da cultura, eu também estou aprendendo ainda um pouco, eu não sei nem a diferença da aliança para a FEB, enfim, porque para mim o que está valendo é o espírito da coisa, né? Sim, sim. De forma é o evangelho ali, é o que a gente tem que aprender, é o que a gente. E se a gente pega o evangelho, a gente vê aquela parte, né, do homem de bem, né? Você não precisa ter religião nenhuma, não precisa seguir doutrina nenhuma, né? Se você já segue ali o homem de bem, se você consegue fazer algo muito parecido com aquilo ali, olha o quanto a gente já consegue evoluir, né? Pois é. Então, eu acho que depende mesmo da forma como é recebido, como é passado, né? Mas por conta de todo esse histórico, né? E eu concordo, aqui a gente tem muito problema com suicídio, muito, muito. Tanto que passa, a gente, fazendo uma caminhada com meu marido esse final de semana, a gente viu, tem uma árvore aqui, cheia de cartinha, dizendo essa carta é para você, e ali dentro as pessoas dizendo, olha, tem todos os problemas sem solução, não vai por esse caminho, porque aqui é muito grande o suicídio. E quando você ouve falar sobre o Vale dos Suicidas e tudo mais, eu fico imaginando uma mãe ouvir isso, sabe? De um filho que se suicidou. Parece que ele vai ficar sofrendo eternamente e ela, idem, né? E vai Então saber, precisa né? ter o olhar daquilo que a doutrina traz para gente, que é amor, é compaixão, é indulgência, né? É isso Acolhimento. que a gente precisa colocar em prática, né? Acolhimento. E outra coisa, eu tenho uma pessoa, por exemplo, que se suicidou, por exemplo, eu dou um exemplo, e que ela tinha problema psiquiátrico, não tem? Outro está envolvido, de repente, com drogas, outro tem problemas de. Poxa, quem sou eu para julgar? Eu sair dizendo, entendeu? Não, calma, isso não cabe a mim. Né? Deus é generoso, Deus vai saber o que cada um tem que passar. Fala, Elmo. É, primeiramente, eu quero agradecer muito aos nobres colegas. Eu acho que de todos que estão aqui presentes, eu devo ser o mais novo. Ah, não vem com essa não, hein, cara. Não, mais novo, entenda-se, Ah, bom. no conhecimento da doutrina espírita. Eu sou de origem judaica, Uhum. né? Estudei bastante, fiz escola rabínica, então tenho um certo conhecimento na área, principalmente nas coisas que se referem ao judaísmo. E essas aulas têm sido para mim maravilhosas, porque vocês devem ter notado, eu fico muito mais calado do que falando, porque eu gosto de absorver isso que vocês falam aqui. E na casa onde eu tenho frequentado, eu ouço bastante essas questões. Ah, nós vamos passar para um mundo de regeneração.
e aqueles que não conseguirem evoluir o suficiente vai para aquele mundo primitivo, vai regredir. E como você bem falou, Carlos, como é que eu estou na oitava série? Eu vou voltar para o primário. Não tem como, né? Então, eu vejo que há certas contradições em certos ensinamentos. Porém, eu não posso discutir ainda, não tenho talvez o conhecimento necessário e suficiente para poder interpelar certas preleções que são feitas que sugerem essas coisas, né? Mas eu percebo, quando eu chego aqui na aula, eu absorvo muito mais coisas, muito mais luz do que às vezes nas preleções que eu ouço na casa. Por conta eu fui buscar conhecimento porque eu tinha muitas questões. Ainda tenho muitas questões, mas muitas delas têm sido resolvidas aqui, nesse curso de filosofia. E eu agradeço a vocês por me ajudarem a entender melhor, né, esse caminho que eu estou trilhando. É isso. Muito bom ouvir isso, viu, Elmo? Eu sei que a gente segue aqui uma linha que não é mérito do Carlos, do Mauro, é da filosofia espírita, da doutrina espírita, principalmente o Alan, que criou todo esse material. Vocês já repararam que eu gosto muito de seguir o que o Alan fala, né? O livro, eu poderia criar uma porção de slides aqui, às vezes eu até coloco uma outra coisa para ilustrar, mas acho que isso aqui é muito completo, isso que ele coloca. E depois a gente vai colocando, tentando acrescentar da nossa experiência. Então, é muito bacana, porque a ideia desse curso de filosofia espírita justamente é isso: é a gente desmistificar uma porção de coisas que foram colocadas e não é por falta de, por maldade, nada, é porque isso vem vindo, passando pela cultura, né, sem a gente refletir, muitas vezes, né? Sim. Sem reflexão. Então a gente só vai repetindo. Então, quando você para pensar e buscar uma lógica, então a filosofia espírita ela vai nos trazer e nortear por esse caminho. Quando Né? eu estou fazendo a escola de aprendizes, né? E quando nós estávamos nas aulas do Redentor, que fala basicamente sobre a cultura judaica, algumas coisas eu ouvi assim, não é como ofensivas, mas eu percebia que a pessoa não tinha tanto conhecimento para estar afirmando certas coisas. E aí eu ficava, cara, em princípio eu comecei a dar uns pitacos, algumas coisas assim, até que alguém me chamou no cantinho e disse assim, ó, deixa o preleitor falar. E beleza, vou ficar calado, vou ouvir, vou aprendendo, e aquilo que eu vou tendo dúvida, eu vou procurar estudar. Uhum. Só que aqui, desde que nós começamos o ano passado, eu tenho evoluído bastante, por quê? Pelos comentários que vocês fazem, a abertura, né, e a forma como é colocado desmistifica muito as coisas que são colocadas, às vezes, não é intencional, não vou dizer que há uma maldade por trás disso, mas a falta de informação. E eu vejo exatamente isso, falta de informação, falta de buscar um conhecimento mais profundo que alargue, né? Como foi dito logo na introdução, né? O Espiritismo ele veio para alargar, para procurar algo mais amplo, não restrito. Isso, bacana, é isso mesmo. Iraí, está fechado o seu Abra microfone, seu né? microfone, aí. Obrigado pela lembrança. Sem querer, por exemplo, defender a casa a qual o Elmo se refere, eu creio que houve uma interpretação aí talvez distorcida, porque quando fala que entraremos num planeta de regeneração, não quer dizer que quem não estiver naquele estágio de regeneração vai regredir. Porque uma das leis divinas é o progresso. Espio Jacques, sociedade, progresso, igualdade e liberdade. O P de progresso diz: a gente não vai regredir. Exemplo são os exilados de Capela. Os Sim, exilados de Capela, lá eles não conseguiram manter, digamos, digamos assim, um nível de regeneração, vamos falar assim. Eles vieram para a Terra, não foram punidos, não foram rebaixados. rebaixados, pelo contrário, vieram ser aqui espíritos de luz, sabe? Em muitas situações. Então, pode ficar tranquilo que a gente não vai regredir, não. Com Ou certeza.
a gente pode até estacionar, mas regredir jamais, né? Essa colocação que o Elmo falou, que o correto é essa interpretação que você falou, o que a doutrina explica, Iraíra, é isso mesmo que você falou. Sim, É que, às vezes, o que acontece? Alguns de nós, expositores, colocamos de maneira que a pessoa fala, olha, se eu não passar, eu vou lá para trás. sim, Não, aquele caso dos exilados de capela é um outro caso, né? Não é todo mundo que vai voltar, porque aquilo ali é um caso de missionário, né? É alguém que não passou, então você vem, você ensina aquele pessoal durante um determinado tempo, depois você volta para o mundo onde você deveria estar, você não precisa passar por todo esse processo, né? Agora, a gente às vezes fica imaginando que que todo mundo vai passar por isso, né? Olha, não tem milhões de planetas primitivos, milhões de planetas de prova e expiação, milhões de planetas regenerados, não é isso que é ensinado para a gente? Então, se eu não, a Terra virou um mundo de regeneração. Se eu não tenho essa condição de estar nele, porque a minha consciência não está desperta o suficiente ainda, eu vou para um outro planeta parecido com esse, a Terra, né? Aí, nesse mesmo grau que está a Terra, mas a Terra foi embora, a Terra passou a ser regenerada, tá? E eu vou para um planeta que estaria no nível onde eu posso estar. Melhorou? Beleza, aí eu vou para lá. É mais ou menos isso. Tá? Mas não que seja algo, um castigo. É uma necessidade. O garoto não conseguiu passar de ano, ele não estava bem. Se eu puser ele no nono ano, ele não vai bem. Ele não pegou a base. Então continua no oitavo, aprendeu, agora depois você vai para lá. Manuel, Eu ia falar exatamente dentro desse assunto, porque aquela coisa, o mundo vai se transformar num mundo de regeneração, quem tiver em condição vai, e, e os que não estiverem vão. Não é que o espírito vá regredir, ele pode ir até para um mundo primitivo, mas o espírito dele vai continuar no nível que isso, está. Exatamente. isso, exatamente. É isso aí. Beleza, gente? Tranquilo isso aí? tá Isso aí, ok. Tranquilo. logo a gente vai saber o que vai acontecer. Pode ficar tranquilo. Mais um tempinho a gente já vai começar a descobrir isso aí Ô, na Carlos, pele. eu acho que o próximo livro também que vai falar sobre as religiões e a doutrina espírita vai dar esse fechamento de tudo, como o Elmo colocou, né? E vai dar, assim, pelo menos uma pincelada nas religiões aqui para a gente até entender. Eu, por exemplo, não conheço todas as religiões. Uhum. Não conheço, por exemplo, o judaísmo como é um conhece, né? Então, acho que essa troca e acho que esse próximo livro vai ajudar bastante a gente ter Com essa visão certeza. geral, né? Com certeza. E vai diminuir deveria fazer com que diminuam os preconceitos. Porque Sim, lembra que você Uhum. falou, eu não consigo ter ódio de perto? Então, à medida que eu conheço a religião do outro, eu não vou ficar mais brigando com ele, porque eu sei dos pilares da religião dele. Então, como que eu vou chegar para um evangélico e eu vou falar para ele, você tem que acreditar em Nossa Senhora? Ele vai falar assim, não dá para eu acreditar em Nossa Senhora, porque quando o espírito morre, ele dorme até Jesus voltar. Então, se ela morreu, ela está dormindo. Pronto. Então, isso é um pilar da doutrina dele. Então, eu não vou mudar isso, porque se ele aceitar isso, vai contra. Como um evangélico querer dizer para mim que não existe reencarnação. Esse é um pilar da doutrina espírita. Né? Então, quando eu conheço um pouquinho da religião do outro, eu passo a entender e respeitar. E passo a parar de medir forças. Não tem que medir forças. Né? Uhum. Nesse Ó, aspecto. só uma palhinha aqui, se vocês me permitem. Claro. O conceito que nós temos, que eu tenho aprendido pelo menos, sobre o umbral, já chegou à minha consciência de que o que se fala no Espiritismo sobre o umbral é o que no judaísmo fala sobre o Sheol. Quando a Uhum. pessoa morre, ela vai primeiro para o Sheol, né? Que é um lugar onde a pessoa vai ter um depuramento do seu espírito, que é um conceito basicamente desse que tem o umbral, né? Você vai passar um tempo lá, até você estar preparado para seguir sua viagem. O que também faz uma certa equivalência com o purgatório do Do católico. catolicismo. Exatamente, é isso aí, Isso. Manuel. Mesma É, coisa. Então, é. assim, quando a gente começa a clarear o entendimento, você vai conseguindo fazer essas equivalências e você vai entendendo. Fica mais fácil até mesmo a aceitação de outras religiões. Como Isso. você mesmo disse, assim, Cristo, Buda,
Siddhartha Gautama, seja lá quem for, é um espírito que está iluminado, que está conduzindo à bondade, só isso. Isso. E também uma conexão, depois a gente vai ver muitos autores que vão dizer que o umbral, na verdade, é muito mais um estado de consciência, entendeu? Uma condição da Sim, consciência. Na verdade, esse umbral ele pode ser em qualquer lugar, né? É a minha consciência que está fazendo isso. Muitas vezes a gente está num parque de diversões, está numa praça, num shopping center, e está profundamente triste, amargurado, com a consciência pesada. está lá Essa no é a minha. umbral. Está no umbral, entendeu? Senão eu vou desencarnar e vou sair procurando umbral. Você entendeu? Aí você fala, gente, isso é insano. Eu vou desencarnar, onde que é o umbral? Né? O Qual umbral é é, a qual tua é o consciência. norte ou o sul? Qual é a linha de Exato. ônibus que passa lá? Qual a linha de ônibus que passa lá? Entendeu? É bem Não, assim, para com gente. isso. Entendeu? Esquece o lugar físico. É um estado de consciência. Sim. Né? E quanto mais eu me sinto culpado, mais eu fico nisso. Entendeu? Então, à medida que a gente também se liberta de uma porção de crenças e coisas nesse sentido, a gente vai se sentir mais leve com relação a isso. E quanto mais eu me instruo, amai-vos e instruí-vos, menos bobagens eu vou cometer e menos culpas eu vou ter. Né? Então, as coisas estão muito interligadas, né, nesse aspecto. Trindade espírita. Deus, espírito e matéria. Então a gente já falou bastante sobre isso, né? Então a gente teria a divindade, o princípio inteligência e o princípio matéria. Assim como a matéria ou energia existente no universo tem sua origem incerta ou indefinida pela essência acadêmica, a inteligência também apresenta uma nebulosidade a respeito de sua procedência. Eu não sei onde, né, tudo isso começa. Eu não sei quem criou o espírito, não sei quem criou a matéria. E também eu não sei se o espírito vive desagregado à matéria. Então, vão haver pensadores, por exemplo, em algumas religiões mais evangélicas, por exemplo, ele vai dizer, eu já ouvi dizer esses dias, que o espírito ele só vive junto à matéria. Quando ele sai da matéria, ele volta para Deus. Entendeu? Então ele perderia a sua identidade. Uma conversa, alguém, né, do meio evangélico falando sobre isso. Então vão ter várias formas de pensar. No Ô, tocante. Carlos, Oi. existe um versículo no Antigo Testamento, se eu não estou enganado, no livro de Provérbios, na Eclesiastes, que fala isso, né? E o espírito volte a Deus que o deu. Talvez seja com base Nisso, numa né? interpretação desse versículo que eles afirmam assim. Sim. Agora, eu só não consegui entender se ele perderia a identidade. O versículo também não deixa claro. Também não deixa, né? E em português, a tradução não foi tão fidedigna. Porque Então, se ele voltou a Deus e perdeu a identidade, ele tá meio no panteísmo, né? na Isso teria um pouquinho a realidade, ver na com o panteísmo. realidade, a tradução seria e volte à sua origem. Que aí tem uma diferença, né? Então, o sentido da palavra é volte à sua origem. Que poderia ser o plano espiritual. Sim. Como Deus sendo um mundo espiritual, representando um mundo espiritual, então, se ele volta à sua origem, ele volta para onde? Para o mundo espiritual. Ah, você Mas vê, é meio complexo, né? é falta de conhecimento do hebraico. É, exatamente. E aí a gente fica. Olha, existe. Depois eu vou até pegar lá, depois. É que tá meio bagunçado, a gente está reformando o apartamento aqui, mas uma hora eu vou achar. Tem um livro chamado O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse, de um escritor chamado Bart Ehrman. Ele vai muito nesse sentido, daquilo que foi distorcido, né, pelos copistas, Sim. né, e muita coisa que acabou sendo mudada, uma vírgulazinha aqui, um sinônimo ali, que acaba, às vezes, alterando bastante, né, o É, contexto. tem uma passagem no livro de Reis, onde fala que o Elias ele foi alimentado chama de corvos, né? Dá a impressão dos corvos ser um pássaro que vai lá e alimenta Elias. Mas na realidade, a palavra ali se refere aos árabes, que muda totalmente o sentido, né? Ou seja, não foi as aves, um ato miraculoso das aves pegar alimento e levar para o profeta Elias, mas foi um povo, né?
os árabes, né, que é a palavra hebraica para árabes, que levou a comida para o Elias, Ah, enquanto ele estava ali junto ao ribeiro de Criate. você vê, aí muda completamente o sentido, né? Sim, Fechando aqui, então, a gente tem espírito e matéria. Não existe efeito sem causa, né? Do nada não sai nada. Como que do nada eu consigo criar alguma coisa, né? Então, há necessidade para explicar a sua causa que remonta a outra origem além da matéria. A esse princípio, vamos lá. Não é efeito sem causa, e o nada não poderia produzir coisa alguma. Verdades universais incontestáveis. Ora, como se verifica em cada um de nós a existência de forças, de potências que não podem ser consideradas como materiais, a necessidade para explicar a sua causa, que remonta a outra origem além da matéria. A esse princípio designamos alma, ou melhor, espírito. Eu não consigo definir essa consciência. Então, o Descartes, lá atrás, né, que ele estava falando aqui, ele chega à conclusão que existe uma res pensante aí, né, alguma coisa que está pensando. E aqui, quem pode ler aqui para a gente aqui? Vamos ler alguém que não leu ainda, só esse pedacinho aqui, ó. Posso ler? Por favor, Tati. Tati está quietinha aí, agora que eu vi ela. É, penetrando nos recessos mais íntimos do nosso ser, encontramos-nos em face de princípios augustos. Deixa eu pegar o meu livro, eu não estou conseguindo ler. Quer que eu aumente aqui um Tinha pouquinho? fechado. Aí, tá bom. E para 41, né? Isso. Cadê? Sem os quais não há grandeza para a humanidade. O amor do bem, o sentimento da justiça e do progresso. Esses princípios, que se encontram em graus diversos, no ignorante do mesmo modo que no homem de gênio, não podem proceder à matéria, está desprovida de tais atributos. Devemos antes considerá-los como reflexos de uma alta e pura luz que brilha em cada um de nós, do mesmo modo que o sol se reflete sobre as águas, estejam elas turvas ou límpidas. Sentimos, amamos, temos consciência, vontade, razão, e por tudo isso não poderíamos proceder de uma causa que não tenham essas qualidades, e que não sente, não ama, nem conhece coisa alguma, que é cega e muda. Superiores à força que nos produz, seríamos mais perfeitos e melhores do que ela. O homem apresenta, assim, uma natureza dual. Pelo seu corpo e pelos seus órgãos advém da matéria, e pelas suas faculdades intelectuais e morais procede do espírito. O que é carne, o que é do espírito. Tem uma frase assim, né, naquela passagem de João, né, que, que o espírito vem do espírito e a carne vem da carne. Então, a gente não conseguiria explicar todos esses atributos aqui se a gente não entendesse que existe essa dualidade. Então, esse 4.5 ele vai falar muito para a gente sobre essa dualidade, só reforçando isso aqui, ó, do Descartes, né, da res cogito e da resistência. Acho que não tem muito por que se alongar, não. Quem gostaria de ler esse 4.6, que a gente já está quase no finzinho? Eu Eu posso ler? posso ler. Pode ir, Manuel. A Patrícia, acho que ela foi cavalheira e fechou o microfone. Estabelecida em harmonia do universo. Estabelecida em nós a existência de um princípio inteligente e racional, o encadeamento das causas e efeitos para explicar a sua origem, mister se faz remontarmos à fonte de onde ela dimana. Essa fonte,
na pobre e influente, Insuficiente. insuficiente linguagem humana, é designada pelo nome de Deus. Deus é o foco de que emana toda a ideia da justiça, de solidariedade, de amor, o alvo comum para o qual todos os seres se encaminham, consciente ou inconscientemente. Para entrever essa verdade, o pensamento deve desligar-se dos preceitos acanhados, das práticas vulgares, deve rejeitar as formas grosseiras com que as religiões envolveram o supremo ideal. Deve estudar Deus na majestade das suas obras. Observe o nosso globo e contemple todos os seres vivos que o povoam, como aves, insetos, animais, plantas e flores, cada um dos quais uma obra maravilhosa, uma joia rara. Observe a si mesmo e veja o jogo admirável dos seus órgãos, o mecanismo maravilhoso e complicado dos teus sentidos. Que gênio humano poderia imitar obras-primas tão delicadas? Os olhos e os ouvidos. Considere toda essa coisa e pergunte a sua razão. Ficou faltando a sua razão ao seu discernimento. Se tanta beleza, esplendor e harmonia podem resultar do acaso, e se não devemos atribuir tudo isso a uma causa inteligente presidindo a ordem do mundo e a evolução da vida. Fantástico, né? Do nada não sai nada. Eu não consigo criar algo a partir do nada. Então, assim, se a gente não conseguir observar tudo isso que tem ao redor e tirar disso, né, a conclusão de que isso tudo deve ter uma causa, né, a gente vai acabar chegando em Deus. E uma das coisas que eu já observei, eu acho que você já deve ter observado também, é que muitas vezes, quando muitas pessoas, eu não estou dizendo todos, tá? Mas muitos que se dizem ateus, não é que eles não acreditam em Deus, eles não acreditam na forma como Deus é colocado. Muitos. Tem uns que não acreditam mesmo, né? Que são materialistas e ponto. Mas tem uma boa parte que eles vão, olha, dessa forma como é colocado, eu não acredito. Né? Mas alguma coisa deve ter começado tudo isso. É impossível que nada começou tudo isso. A gente pega um planeta como a Terra e observa a perfeição que é isso aqui. Observa os seus órgãos, observa o seu corpo, observa aquele pôr do sol maravilhoso que está atrás do elmo lá, que eu não sei em que canto do planeta que está tendo aquele pôr do sol. Né? Então, poxa, como É que eu São vou. José dos Campos, hein? Então, fuso horário. Né? Então, É São José dos Campos. então você imagina, a gente fala, poxa, não tem, isso aqui é tudo obra do acaso. Né? Então a gente vai cair aí numa discussão aí que é absurda. Né? Então, essa ideia aí, né, dessa divindade, e eu imagino que essa divindade ela está muito acima daquilo que a gente possa imaginar. Né? Que tem um pouco, às vezes, por exemplo, quando você pega o agnóstico, o que é o agnóstico? O agnóstico ele tem muito a ver com aquele. Não é que ele não acredita, mas ele desconhece, né, se é possível, né, alguma coisa, ele não sabe. Né? Então, eu penso assim: não existe, né? Eu não tenho ideia do que pode ser Deus, mas que alguma coisa deu esse primeiro impulso aí, não tem como, né? A gente não acredita. Gostariam de falar alguma coisa sobre Deus? Esse texto que o Manuel leu confirma a teoria, né, do deísmo e não teísmo. É, E que Deus está na flor, está no inseto, né, está no amor, na dor. tá em tudo. Até nos tropeços que a gente leva. Esse doutor que foi ao programa nosso lá na quinta-feira, ele estava dizendo depois para a gente nos bastidores. Ele era médico no Rio de Janeiro. Aí sofreu lá acho que um assalto, alguma coisa, e quis ir embora do Rio. Não quero mais ficar aqui no Rio. Como se aqui em São José fosse tudo lindo, não tivesse problema também. Aí ele veio para cá.
E por causa desse assalto, ele veio para cá, conseguiu um salário alto e hoje, segundo ele tá muito feliz. Então ele fala: se eu não tivesse sofrido aquele assalto, eu não tinha saído de lá. Né? Então, assim, cada um dentro da sua circunstância. Então ele vai buscando aquilo. Então aquilo que eu imagino que é ruim, de repente é bom. Né? Então é a vida, né? Então mesmo aquilo que eu acho então Deus ele vai estar em tudo, né, Iraí? Ele está em tudo. O Manuel, por exemplo, como o Manuel, que é um músico, aqui em São José, por exemplo, ele não poderia viver. Então, para ele, a vida já levou lá para o Rio de Janeiro. Né? Então, cada um vai estar no seu canto aí, vai estar no lugar onde deve estar. Então, eu acredito muito nisso, que tem um Criador e que aí a gente vai sendo muito mais. Isso aí é outra discussão, tá? Mas, assim, muito mais deterministicamente colocado em alguns lugares. O livre-arbítrio a gente escolhe um pouquinho. Eu chego no restaurante e escolho se eu quero bem passado ou mal passado. Se eu quero. Mas eu não escolho tudo. Né? A gente já falou sobre isso bastante também. Ô, Carlos, esse programa é o da rádio de É, quinta-feira? é. Ah, é. tá. Eu Aí não consegui assistir, mas eu vou procurar porque fica gravado, né? fica lá. É só entrar no YouTube do Vivência Espírita. Aí tem todos os programas lá. Tá bom? Ok, obrigado. Divani, queria falar alguma coisa, Divani? Não? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para a nossa conclusão. Quem quer ler a conclusão aqui? Eu posso ler. Por favor. Conclusão. A amplidão que a filosofia espírita confere ao homem é algo fantástico. É amplo no sentido temporal. O espírito é eterno, teve começo e não terá fim. É amplo no sentido espacial. Não se restringe à Terra como centro de todas as coisas, nem mesmo ao homem como figura centralizadora da criação. O espaço é realmente infinito, e nossa existência tem a amplidão do universo para conhecer. Enfim, um caminho ilimitado e infinito por percorrer, conhecimentos infinitos por desvendar. Ao admitirmos a filosofia espírita em nossas conjecturas metafísicas, ampliamos nosso conceito de mundo, tanto físico como temporal e mesmo imaterial. Não ficam pontos obscuros, todos são abordados. Até termos explicações mais plausíveis, esta filosofia é a que melhor argumenta sobre os enigmas metafísicos mais profundos, dentro de uma lógica e racionalidade cartesiana. Só para fechar aqui, né? Então, eu dei amplidão, como o termo que ele usa aqui, para o espírito, porque ele passa a ser eterno. Eu tirei a Terra do centro do universo, né? E tirei o homem de ser o centro do universo também. Via Láctea, que é uma galáxia média, mais ou menos 1 trilhão, está ouvindo hoje sobre isso, 1 trilhão de planetas. 1 trilhão de planetas. Mais ou menos 400 bilhões de estrelas. De 100, eu já ouvi falar em 100, já ouvi falar em 150 mil anos-luz para você atravessar de ponta a ponta a Via Láctea. O Homo sapiens tem 100 mil aqui na Terra, Homo sapiens sapiens. Se quando surgiu o Homo sapiens sapiens, eu tivesse numa ponta da Via Láctea, viajando à velocidade da luz, eu não teria chegado na outra ponta ainda. É muita pretensão eu achar que é só aqui que tem vida. E achar que nós somos o centro do universo. Estamos falando de uma galáxia, de trilhões de galáxias que existem. E estamos falando de um criador que não criou um planeta e uma espécie. Não é um criador de uma raça determinada, como dizia o Antigo Testamento, mas é um criador universal. E quando eu falo universal, é universal, é de tudo isso. Se aparecer um ET amanhã que veio aí de um planeta há 1000 anos-luz, ele também é a criação desse mesmo Deus. Então, é muito mais amplo do que a gente imagina. Ok? Eu estava lembrando aqui agora que a gente não fez nem preparação para começar. A gente começou a bater um papo, né? E depois a gente acabou entrando e não fez preparação.
Alguém gostaria de fazer um encerramento? Primeiro, alguém quer colocar mais alguma coisa para a gente fechar? Tranquilo? Quem gostaria, então, de fazer um encerramento para a gente? Beleza, Joelma. Só abre o teu microfone, então. Vamos então acalmando o nosso coração, silenciando os nossos pensamentos e vamos primeiramente agradecer. Agradecer por esse momento de sabedoria, por termos dividido tanto conhecimento, por este momento de estarmos juntos, procurando alcançar o mesmo objetivo, que é o aprender. Então, que neste momento nós possamos vibrar pela paz no mundo, pelos enfermos do corpo e da alma, pelos sofredores e que ainda desconhecem as leis de Deus, pelos desesperados e pelo que tentam abreviar a vida, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos lares e por nós mesmos. Vamos também elevar o nosso pensamento de amor, de fraternidade, de carinho para o nosso querido irmão Ricardo, para os nossos irmãos do Sul, pelas nossas famílias, pelas pessoas que amamos e até mesmo pelas aquelas que nós não compreendemos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Prazer foi nosso, E Carlão. Beleza. em breve a Obrigado a gente vai estar todos. junto de novo. Ótima Até semana para todos segunda. vocês. Fiquem com Até Deus. Obrigado, segunda, gente. gente. Tchau, tchau. Adeus. Tchau, Abraço. tchau. Melhor Obrigada. abraço.